Vamos dar início a mais uma doutrinária e, como sempre, agradecer ao Mestre Jesus por este momento, pedindo sempre paz e harmonia para todos nós, seres humanos, que aqui na Terra estamos, cumprindo mais uma missão, buscando mais um conhecimento além do que já temos, aperfeiçoando o nosso espírito e superando os obstáculos que às vezes possamos encontrar no caminho. Jesus, Mestre amado, ilumine e proteja todos nós, encarnados, desencarnados. Nos dá força, Senhor, para que possamos a cada dia melhorar a nossa condição moral, espiritual. Que a tua luz, Senhor, ilumine e proteja todos nós presentes. Em especial o nosso irmão Leonardo Garcia, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que vai nos trazer a mensagem da noite sobre paz, pai e padrasto. Que a paz envolva e proteja todos nós, que assim seja. Que assim Com você, seja. Leonardo. Que assim seja. Então, boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez, nossos irmãos aí do Centro Espírita, Casa da Redenção, Mensageiros da Luz, em Conceição do Almeida, na Bahia, Então, agradeço demais o convite pela pessoa do Adalberto, Esse médium aí que fez a comunicação da Bahia aqui com o Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria estar com vocês e juntos, estudarmos essa doutrina tão consoladora, que tanto nos ampara, que tanto nos esclarece e que convida a cada um de nós a sermos pessoas melhores. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, para que a gente possa refletir e aprender melhor. Como o nosso tema, nesse mês de agosto, em homenagem até ao Dia dos Pais, a gente traz essa temática de tenho dois pais, pai e padrasto. Logo, a gente, nós estamos falando de família. Mas para chegarmos mais específico à missão espiritual da paternidade, seja, como título ou de pai ou de padrasto perante os homens, vamos lembrar os nossos laços de família. É muito comum a gente escutar, os adolescentes, principalmente, os adolescentes dizer assim: eu só posso ter nascido na família errada. Ou então dizer assim, eu nasci na época errada, porque lá em casa todo mundo escuta funk e eu escuto rock. Lá em casa todo mundo gosta de forró, eu gosto de música clássica, eu gosto de música eletrônica, eu gosto de reggae, eu sou diferente, Minhas famílias, todo mundo fala alto, parece que esquece como é que conversa, Meu tio começa a rir, o quarteirão todo escuta, Então a gente tem essas configurações de família, e escutamos muito isso principalmente da juventude. Mas vale lembrar que todos nós pedimos para nascer. E todos nós, já revelados pela doutrina espírita, pedimos para nascer exatamente na cidade em que estamos, com os familiares que nós estamos. Todos estes que nos circundam, como a gente costuma dizer, papai, mamãe, titia, como diz a música, todos estes nós escolhemos ou pedimos para vir juntos. A doutrina espírita, ela nos esclarece que nós temos duas famílias, a família espiritual e a família consanguínea. A família consanguínea, é essa que definitivamente a gente, quando a figura do homem se junta com a mulher, e a gente sabe, dos meios biológicos para que a gente venha a encarnar ou reencarnar aqui no orbe. E do consanguíneo a gente tem os nossos parentes. Nós temos os parentes, são as pessoas que têm o nosso sangue.
Tem pessoas que, para aprenderem a se amar, se valorizar, se respeitar, precisa dizer assim, sangue do meu sangue. Ou então diz assim, não me importa que falem isso com os outros, ou eu já acho ruim que falem isso de outras pessoas, mas se for no meu sangue, não dá certo não. Então as pessoas vão aprendendo a respeitar, aprendendo a valorizar e a resolver situações familiares quando nós nascemos parentes uns dos outros. Mas existe também a família espiritual. Quando nós desencarnamos e nós retornamos às pátrias espirituais, não é morreu, acabou. Não é. Nós não perdemos os nossos filhos quando eles desencarnam. Nós não perdemos a nossa mãe, o nosso irmão, os nossos pais, os nossos avós. Nós não perdemos. Eles continuam vivos, vibrando em uma frequência diferente. Já não usam mais a roupa chamada de corpo físico. Mas o espírito, ele é imortal. E o amor que nos une aqui no corpo físico transcende para a pátria espiritual. Então o amor não acaba. Da mesma forma que nós, hoje, a gente costuma pensar e ver muito o agora, para dizer que eu tenho um irmão, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai. Quando a gente pensa assim, na próxima encarnação, talvez eu venha, mas é preciso lembrar também que nós, na vida passada, fomos filhos, fomos pais, mães, irmãos. Nós temos os nossos parentes das famílias anteriores. Ou eles estão reencarnados, assim como os nossos, ou eles ainda estão lá na pátria espiritual, orando por nós, torcendo por nós, e hoje nós reencarnamos em uma nova constituição familiar. Mas os nossos parentes estão lá em cima. Por hora, a gente pode não lembrar destes. Mas quando nós retornarmos à nossa pátria espiritual, nós vamos conhecer aqueles que foram nossos maridos, nossas esposas, nossos irmãos. Continuam lá, torcendo por nós, ou já até reencarnados. É por isso que muitas vezes as pessoas vão visitar, no dia de finados, o cemitério, prestar homenagens a uma pessoa indo ao local onde estão guardados, podemos dizer assim, o seu corpo físico. E ele pergunta aos espíritos, mas você não vai? A pessoa diz, não. Por quê? Porque meu pai não está lá. Porque minha mãe não está lá. Não é visitando o corpo que eu vou visitar ele. Para visitar eu faço uma prece. Porque já temos a compreensão que talvez aquela pessoa que foi colocar uma rosa no túmulo do avô, do bisavô, aquele já tem até reencarnado. Até já está vivo no corpo físico. E que talvez seja o próprio neto. Talvez seja o sobrinho, que já voltou. O espírito já voltou. E a pessoa ainda está presa a quem ele foi. Porque nós reencarnamos e nós encarnamos. Na questão 600, perdão, na questão 123 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos benfeitores espirituais qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os benfeitores espirituais, eles respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Como assim, Primeiro vamos separar uma coisa da outra. A expiação é aquele período maior. É de você ficar em em um tempo de... Como é que eu vou dizer? A missão, ela é uma coisa pesada ou não, mas de um período. E a expiação é um período maior. Exemplo, nascer na constituição física masculina é uma expiação. Nascer na constituição física feminina é uma expiação. Porque nós vamos aprender com o nosso corpo, com os nossos instintos,
com os nossos impulsos, com a nossa configuração corporal, ser homem, ser mulher. As pessoas que hoje nascem com um gênero transcendem a outro. Expiação também. Porque está passando por esse período de se reconhecer da forma que é, de viver da forma que está, em um corpo, para que vá se afinando com a polaridade do ânima ou do ânimos. Então, é um período maior. É uma expiação. E a missão, a prova, ela é uma coisa mais rápida. As expiações, por si só, são provas. Mas as provas não quer dizer que sejam expiações. A prova é algo, definitivamente, a gente lembra da escola. É para dizer assim, próxima semana tem prova. E o menino estuda, faz a prova e acabou. Mas ele continua na escola. Então ele fez uma prova, mas ele continua na expiação. E os benfeitores continuam, né? E diz assim, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executar, é que em cada mundo o espírito, um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, quando nós encarnamos para nossas missões, para nossas expiações, porque tem espíritos que não necessitam mais expiar, mas eles nascem em uma missão. Exemplo, sabemos que o benfeitor espiritual Emmanuel, ele encontra reencarnado, mas ele não tem necessidade nenhuma de reencarnar. Ele não tem mais provas a nível de expiações, mas ele veio em missão, assim como ele e tantos outros. Então, a nossa encarnação também tem os critérios de missão, para que a gente ajude outros, para que nós ajudemos os outros, espíritos que estão em estado evolutivo. Porque nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. A vida terrena, como a gente costuma dizer, ela é só uma passagem. Ver, né, os traços em comum das religiões são quando nós vamos, né, ao velório de alguém, onde lá se encontram as pessoas que vão prestar suas homenagens àquele que um dia foi amigo, que foi parente. E nas conversas, né, nas lembranças que as pessoas vão externando, é comum você escutar que estamos aqui só de passagem, que a verdadeira vida é espiritual. E a gente vê o que nós estamos em comum é que a vida continua. E como a vida continua, nós passamos pela expiação de nascermos filhos, de nascermos pais, de nascermos maridos, esposas, filhas, netos, netas, sobrinhos, e entramos em nossas constituições e berços familiares, onde nós trocamos de papel em cada encarnação. Considere que um espírito ele tenha tido sucessivas reencarnações como um homem. É necessário, para que esse espírito evolua mais, ele reencarnar como mulher. Da mesma forma, o contrário. O espírito que reencarna diversas vezes na fisiologia feminina, ora, vai precisar reencarnar na configuração de corpo morfológico masculino, para que aprenda. E a gente vai trocando de papéis. Geralmente, já nos comunicado, né, pela doutrina espírita, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos traz que, frequentemente, os espíritos, eles renascem no mesmo meio
em que ele já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe haja feito. Então, frequentemente, nós voltamos no mesmo meio em que nós vivemos, só que nós trocamos de papel. Hoje eu posso ser o pai, amanhã o filho. Hoje eu sou o pai, amanhã eu posso ser a esposa. Hoje eu sou a neta, amanhã eu posso ser a avó. Dos mesmos espíritos que nós já convivemos por um tempo. É que nós não lembramos disso, porque em nós é passado o véu do esquecimento. É uma benção. Quando nós reencarnamos, não lembramos o que as pessoas fizeram conosco, nem tampouco o que nós fizemos com outras pessoas. Imagine se alguém que foi assassinada lembrasse que o assassino é o próprio pai. Iria se vingar. E esse ciclo de ódio iria se repetir por muitos anos. Então, a forma de perdoar é colocando bem próximo. Mais próximo mesmo. Tão próximo que vão nascer sendo pai e filho. Que vão nascer sendo marido e esposa. Que vai nascer, né? Tendo no quarto, ao lado, o que aquele antigo foi o seu inimigo. No puxadinho do muro atrás, onde a filha ou o filho ainda mora com seu companheiro ou sua companheira. Então nós vamos nessa relação de voltarmos, quantas vezes forem necessárias, com espíritos que nós temos débitos e com espíritos que têm débitos conosco, para que a gente perdoe, para que o outro ajude a perdoar. E é esta relação de família que nós vamos crescendo, que nós vamos entendendo que eu ser mãe e que eu ser pai é uma missão desta minha atual existência. Ou não. Ou não. Tem pessoas, né, que não está no plano encarnatório dela, ter o companheiro, ter a companheira, ter os filhos consanguíneos, não estão. E tem pessoas que estão tendo esta missão. Ou uns ainda não estão prontos para ter, estão aprendendo. Ou já tiveram essa prova, já foram bem-sucedidas e não precisam mais. Porque quando nós falamos em missão de paternidade, ser pai é diferente de ser genitor. É diferente de ser progenitor. Quantas mães, né, em aventuras de adolescência, ou até em abusos, tiveram filhos e aqueles foram embora. Aquelas foram apenas os progenitores. Foram embora. E a mãe, junto com sua família, criou aquele espírito que chegou. Então a missão, ser pai, é o nosso tema de hoje. Ser padrasto é uma missão. São missões. Pai ou padrasto tem a mesma missão. Estou falando de ser pai. Porque um padrasto, ele também pode ser pai. Ele também é um pai. O padrasto, ele só não é o progenitor. Mas pai, ele pode ser, se ele quiser. E os enteados serem filhos, se estes quiserem. Se estes se abraçarem como família. É por isso que o espírita e as pessoas que acreditam na imortalidade da alma e na pluralidade das existências
se nós estamos com nossa constituição familiar, cujo qual eu sou o pai ou eu sou o padrasto, eu estou lidando com um espírito que me foi confiado. Cedo ou tarde, o Senhor irá chegar para nós e dizer: onde está o filho que eu te confiei? Nós iremos prestar contas. E você diz: mas Senhor, eu não tive filhos. E o Senhor vai dizer: eu te coloquei um espírito. Você os chamava de enteados. Você chamava de filho e também de enteado. Tinha dois: um do antigo casamento, um do novo. Ou só assumir os filhos do antigo casamento da companheira, ou até do companheiro também. Quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, na questão 582, a pergunta é feita assim: pode-se considerar a paternidade como uma missão? E os benfeitores espirituais, eles respondem: é, sem contradita, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança, na vida futura, recairão sobre ele, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Ou seja, Deus confia aos pais, pai, mãe, a missão de educar, de endireitar o filho. E a gente, aqueles que são pais, aqueles que são mães, padrastos, madrastas, tios, detectam os traços da imperfeição que todos nós temos do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, logo quando eles são crianças. São aquelas crianças mais egoístas, que pegam, que brigam com o outro, que são ciumentas, são apegadas na posse do é meu. Eles crescem, mesmo sendo educadas, e continuam forma. Quando se tornam adolescentes, esses traços ficam mais fortes. Aí é que o pai e a mãe, os espíritos que foram confiados a responsabilidade daquele espírito, dizem: este espírito nasceu ainda com estes caracteres, com estas características que precisam de aperfeiçoamento. É aqueles que precisam compreender, serem mais empáticas, porque só pensam em si mesma. Então a gente detecta isso. E depois, quando crescem, detectamos mais ainda. Sabe aquelas pessoas impulsivas, não param, não pensam, antes de agir? É o tempo todo agindo, falando o que querem. São as imperfeições que aquele espírito tem, que todos nós um dia tivemos ou temos ainda. Aí, a quem foi confiado estes espíritos para a correção das imperfeições? Para que ele avance, para que ele se adiante, os pais. E quando digo pai, entra o padrasto. Porque o pai biológico, o progenitor, ele pode ser pai também. Quando ele assume amar o seu filho, educar o seu filho, filha, né? Para que este se torne um cidadão ou uma cidadã de bem, íntegro, uma pessoa de valores,
uma pessoa que segue o bom caminho. Agora, se este tem essa missão, está com esta missão, mas ainda assim, por desentendimento com seu companheiro, sua companheira, resolvem se separar, porque já não está mais saudável nem para o marido, nem para a esposa e nem para os filhos o desgaste, e ambos chegaram ao acordo que é melhor o divórcio. Cada um segue a sua vida, mas cuidando do espírito que Deus os confiou, que são os seus filhos. E se o pai, mesmo em uma nova família, e se a mãe, mesmo em uma nova família, amam o seu filho e reconhecem que ambos os dois têm uma responsabilidade divina perante a criança vai colher amor. Vai receber o amor. E se nessas novas constituições familiares dos pais chegar na vida do filho o companheiro atual de sua mãe, o seu padrasto, este também pode ser pai. E para o filho é uma verdadeira bênção, porque ele terá dois pais. Ele terá o pai progenitor biológico, ele terá o pai que é o padrasto, onde este padrasto ele vai amar, ele deve amar o seu filho. E que é uma missão muito desafiadora também. Porque aquele espírito, dependendo da idade cronológica do corpo físico atual, se for uma criança, logo irá se afeiçoar com o seu padrasto, porque vai reconhecer aquele homem como figura paterna, porque vai levar para a escola, vai passear, vai ficar em casa, vai dar atenção, vão assistir filmes, vão ao cinema, vão fazer atividades familiares. E a criança logo vai se habituar a sempre ter aquele homem como figura paterna. E, se for o caso, o pai biológico também vai reconhecer os dois, vai começar a entender que os dois têm um processo, os dois o amam e vai se sentir acolhida. E para o padrasto, quando recebe os seus enteados, porque o padrasto, ele aceita a missão duas vezes. Primeiramente na pátria espiritual. Depois, quando chega, que ele recebe aquela família, quando ele aceita fazer parte daquela família, se os filhos forem adolescentes, é uma missão muito árdua para o padrasto que está chegando. Porque o adolescente, ele já vai dizer assim, né? Se você pensa que vai mandar em mim, porque você está com minha mãe agora, você está muito errado. Você não manda em mim. Você não é meu pai. É muito duro para o homem já estar adentrando em uma nova família, recebendo os filhos da atual companheira. E ainda escutar isso dos espíritos que ele resolveu abraçar como filho. Mas pelo amor, o padrasto, ele vai respeitando o espaço das crianças, do adolescente, até aquela relação um pouco mais distante, até ir se aproximando, até que um dia o adolescente, ao virar jovem, compreenda que a mãe reconheceu naquele homem alguém que poderia cuidar, inclusive, dele mesmo e dela, e assumir a figura paterna daquela casa. O jovem vai reconhecer isso e vai dizer: este homem ama a minha mãe. A minha mãe agora ama ele. Eu é quem devo respeitar. E sou muito grato, porque junto com minha mãe, me deram o sustento, cuidaram das contas, me colocaram para estudar, me levar para passear. Eles resolveram me amar. E um dia viram amigos ou o reconhece, o padrasto, como um pai. Porque o padrasto resolveu amar o espírito que chegou até ele. Então ele tem como filho. Agora, quando o padrasto
não ama o seu filho, afilhado, enteado, quando a mulher ou o novo companheiro percebe que aquele padrasto não respeita o seu filho, não o ama, não o trata bem, é indiferente, abra os olhos. Será que suas necessidades biológicas estão acima de suas necessidades espirituais, que é a tarefa divina que Deus te confiou na educação de um espírito? Porque a felicidade plena não iremos gozar nesta vida. A felicidade não é deste mundo. Assim disse o nosso mestre. Isso não quer dizer que passaremos a vida inteira em sofrimento. Teremos momentos felizes. Mas nós temos as nossas parcelas de responsabilidades e endireitar os espíritos que Deus nos confiou e os conduzir para o bem. Então, caso aquele padrasto, ou até quem sabe, o pai biológico, não esteja amando o filho como deva, é bom abrir os olhos e cuidar do espírito que Deus o confiou. E mesmo se chegar ao ponto de um divórcio na família, reconhecer que todos os dois têm uma missão perante a espiritualidade, que é conduzir aquele espírito que chegou simples, indefeso, humilde, necessitado de caminhar para a vida toda no bom caminho, tendo as orientações, o exemplo e a educação necessária para ser um espírito íntegro e virtuoso. Então, são missões, sem sombra de dúvida, a paternidade e a maternidade, independente se na configuração de pai biológico e pai, ou ser pai como padrasto. E se a criança vai reconhecer ou não o padrasto como pai, é do livre-arbítrio dela. Mas a este cabe amar. Porque o que nos torna família não é o sangue, é o amor. É por isso que quando Jesus está em meio à multidão, e que estes dizem, mestre, sua mãe e os seus irmãos estão à tua procura. E Jesus diz, mas quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Em verdade eu vos digo que todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai e está nos céus, este é o meu irmão, a minha mãe. Jesus não está negando a família. Ele está abrangindo o conceito de família. Ele está trazendo para nós uma nova visão de família. Um novo horizonte, expandindo que a família, o que nos faz família, é o amor. Não é o sangue. O sangue nos faz parentes. O que nos torna família é o amor. É por isso que o mestre diz, existem, né, amigos mais próximos que irmãos. Porque talvez esses amigos tenham sido irmãos na vida passada, tenham sido marido e mulher na vida passada, tenham sido pai e filho na vida passada, avô e neto na vida passada, mas nesta atual existência vieram como amigos. Então, estes são a nossa família espiritual, que quando voltou ao corpo físico, vieram em famílias diferentes, consanguíneas. Mas a família espiritual está lá, nos laços de amor. E aquele outro, que é o teu irmão consanguíneo, quem sabe, seja alguém que você fez mal, ou que tenha feito mal a você, e que você vai aprender a lidar com ele pela relação da consanguinidade, aprendendo a respeitar, aprendendo a tolerar, aprendendo a ter paciência. Então, para um você tem mais afeição, para o outro nem tanto ainda, mas um dia terá. É por isso que nasce no mesmo berço familiar. É por isso que o pai foi juntado com o filho, que o filho foi juntado com o pai, com o avô,
com o padrasto. Quem sabe o padrasto de hoje esteja dando continuidade à sua missão de paternidade da vida passada. Quem sabe? Não nos cabe a nós entender, quando encarnados, a missão espiritual do próximo. A gente não lembra nem da nossa. Pelo menos não tão facilmente. Então, quem dirá do outro? Não nos cabe julgar, talvez nem entender, mas respeitar, isso sempre, porque os planos de Deus são perfeitos. Nós é que não conseguimos compreender ainda. Emmanuel nos traz no livro Vinha de Luz o título de Paz, a mensagem, que é um comentário à carta de Paulo a Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina da admoestação do Senhor. E os benfeitores espíritos, e Emmanuel nos traz, né, esse benfeitor amigo, a seguinte reflexão. Assumir compromissos na paternidade e da maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher o compreendem como caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente aos esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição a fantasias ruinosas, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocadas à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas a inteligências e corações, que já se mostram suscetíveis de receber-lhes o concurso. Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que ele assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia as bênçãos nas suas mãos, solicitando-lhes compreensão, cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia da existência, mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que se, para ser pai ou mãe, não são necessários profundos dotes de amor, à frente dessa qualidade deve brilhar o divino dom do equilíbrio. As palavras de Emmanuel. Que a missão da paternidade e da maternidade é uma bênção. É uma tarefa árdua, por isso grandiosa. E se essa missão da paternidade veio para nós devido a sermos o progenitor do nosso filho, é uma bênção. Se a bênção da paternidade veio para nós por sermos o padrasto do nosso filho, é uma bênção. Porque o que nos torna família é o amor. É o amor ensinado pelo Cristo. É este que devemos vibrar, ao que devemos reconhecer. E o que nos faz família não é o título de pai, de padrasto, de filho, de enteado, de mãe, de madrasta, de vovô ou de vovó.
o título de família deve ser refletido pelo amor. E é isso que nos torna uma família. Fazermos juntos a vontade do Pai. Para finalizar as reflexões de hoje, eu trago uma música, mas vou recitar como poesia. É de Clésio Tapeti, que é Família Universal. A família é uma escola onde aprendemos a amar, onde aprendemos o perdão, a paciência e a compreensão. A família é uma escola onde aprendemos a amar. É um reencontro com pessoas do passado. O que era ódio, um dia vira amor. Aprendendo a amar o irmão de sangue, um dia iremos aprender o amor universal. Aprendendo a amar nossa família, um dia ela será a família universal. Aprendendo a amar o irmão de sangue, um dia iremos entender que todos nós somos irmãos. Aprendendo a amar a nossa família, um dia ela será a família universal. Muita paz a todos. Muita paz. Muito bem. Mais uma mensagem para que possamos fazer uma reflexão e assim procurar cada dia realizar essa missão tão importante aqui no mundo terreno, porque vamos fortalecer os nossos laços e melhorar a nossa condição de espírito. Então, essa é a luz passada através da mensagem de hoje e que possamos agradecer cada vez mais ao Criador por nos dar essa oportunidade. Então, maravilha. Só temos a agradecer, mas ainda tem mais alguns minutos e eu acredito que cada um aí queira fazer algum comentário, que é muito bom. Silvia. Eu fico pensando, boa noite, gente. Tanto que enquanto o Leonardo estava falando, sobre o papel de ser mãe, de ser pai, de ser família. Eu venho de uma família de 5 filhos. A minha mãe é essa aí, Darcy Rocha. Nós somos em 5. E eu costumo dizer que nós temos uma família assim agraciada. Eu acho que Deus colocou assim na minha vida uma família, vou dizer assim, a família perfeita. A minha mãe costuma dizer que com as dificuldades da vida, quando nós éramos todos pequenos, ela uma vez chegou a ajoelhar e falar: "Oh, meu Deus, nas suas mãos eu entrego os meus filhos. Faça por eles o que eu não posso fazer." E hoje ela tem 5 filhos, assim, que eu vejo que são 5 filhos abençoados, 5 filhos unidos, prestativos. Nós somos, assim, de uma família que a gente vive um pelo outro. O que é problema meu é problema dos meus irmãos. O que é problema dos meus filhos, os meus irmãos abraçam. O que é problema dos filhos dos meus irmãos, todos nós abraçamos. Então, nós vivemos assim em uma família em que não existe a individualidade. Nós somos um pelo outro, em tudo, em todas as causas, em todos os momentos. E assim, hoje eu sou mãe de 3. Aí eu escrevi aqui, igual você falou aí, eu coloquei aqui: os meus filhos são 3 bênçãos que Deus me confiou. E todos os dias eu agradeço a Deus pelo dom de ser mãe, pelo dom de ter tido assim, essa confiança, esse papel de ser mãe, que parece que eu me inspirei na minha mãe e me tornei, eu vejo assim, que eu faço o possível pelos meus filhos. Eu falo meus filhos porque eu sou muito apegada. É como a Cristina fala, que você tem que aprender a desapegar, mas eu ainda não
Eu ainda não passei por essa prova do desapego. E eu vejo assim que hoje, igual você falou aí, ser o dom de ser mãe, esse papel que Deus nos confiou de ser mãe, a obrigação que a gente tem de cumprir com esse papel. Eu acho que não existe no mundo, olha eu viro, que ela está enfrentando ali de frio, para poder acolher a filha que passou por uma cirurgia, que tem na faculdade todos os dias. Então eu vejo assim que isso é o papel de ser mãe, que Deus nos abraçou, que Deus nos confiou e Deus nos abraça todos os dias, tanto pai, mãe, para poder estar assim cumprindo realmente esse papel, essa bênção. Que eu acho que não tem palavras, não tem palavras como é que eu vou dizer, para explicar o que eu me sinto como ser mãe dos meus filhos e como ser filha da minha mãe, como ser família, vou dizer assim. Para mim é um tudo, sabe? Porque senão eu vou até às tantas. Tem mais gente aí para falar. Boa noite. Desculpa, Leonardo, tá com a câmera fechada. Mas queria inicialmente lhe agradecer, muito boas suas colocações. A gente começa assim, clarear, né? Como se fosse um pontinho clareando. Mas eu tenho uma pergunta, não sei se é uma pergunta. Se você pudesse falar algo sobre. Claro que para a gente, né, espírita, que tem fé, né, no futuro, a gente acredita na pluralidade das existências, a gente tem uma outra visão de paternidade, de padrasto. Mas, na sua concepção, você acha que a gente já mudou um pouco esse ranço, vamos dizer assim, que a gente tem de padrasto, de madrasta? A gente chega a chamar até, às vezes, boadrasta, né? A gente tem essa visão de que padrasto não é uma coisa bem legal, que ser madrasta ou ter, né, não é uma coisa bem legal. Você acha que a gente está mudando isso? Mesmo que a gente não seja espírita, a gente está evoluindo nesse aspecto de ressignificar, né, esse papel, que a gente sabe que às vezes é muito importante. Como você bem falou, né, tem o ser progenitor, ser pai, ser padrasto. Mas desde já a gratidão. Eu fui ligar o microfone, quase que eu cliquei no botão de desligar a chamada. Sim, eu acredito que está mudando a concepção, até devido aos os espíritos que estão vindo, né? Eles estão mais susceptíveis, pelo menos alguns, né, em ter essa visão, né, da constituição familiar. Outros são mais embrutecidos, mas os que vêm mais embrutecidos é justamente para isso que estão vindo, para aprender que o amor vem de diferentes lados, vem de diferentes formas e de diferentes pessoas. Então cabe, né, a nós que temos o entendimento, ou até os que não têm entendimento, mas a mãe ou o futuro companheiro, a orientar tanto o filho quanto ao padrasto, que são filhos. E que o padrasto também é pai. E a missão de cada um destes, a mãe ou o companheiro ou a nova companheira, enfim, né, de dizer ao filho que aquele outro espírito, que aquela pessoa que está chegando, não está vindo ocupar o papel ou tomar o papel de ninguém. Ele está vindo construir o próprio papel. Não é de ocupar o lugar de pai, é de construir o seu próprio lugar de pai. Se assim o filho deixar. E se este não tiver maturidade para entender, o adulto, que será o padrasto, ele deve ter a maturidade de abraçar o filho daquela forma, né? Mesmo não o reconhecendo como pai. Mas da mesma forma que nós não sabemos, né, como os nossos filhos irão se tornar no futuro, pode ser também que mesmo a gente sendo o pai progenitor e cuidando, o filho também se revolte contra nós e vai embora. Quantos casos de famílias, né, nós já tivemos contato dos filhos que né, por rebeldia saem de casa. Da mesma forma, o padrasto, como sendo pai, vai receber aquele filho. Pode ser da forma que gostaria,
ou não. E desafios, todos nós vamos ter, né? O que nos cabe é aceitar cada um da forma que é, respeitar as limitações de cada um, mas de mãos dadas, indo caminhando no nosso ritmo para o bem da família. Porque se a família vai bem, tudo prospera. Não sei se respondi sua pergunta mesmo. Sim, sim. Muito bom. Obrigada. Vou até aproveitar, né? Hoje é tão comum, eu sou professor e há 15 dias, 3 semanas, né? Eu estava em sala de aula e meus alunos, eu trabalho com adolescentes, estava na sala de aula de cursinho para Enem. E os meninos brincando, olha como as coisas interessantes. Os meninos brincando, rindo, aí fez, perguntando, né? Você mora com quem, né? Aí uma mocinha disse assim, eu moro com minha mãe e meu padrasto. Aí outra mocinha que estava do lado disse, Vala, eu também. Aí um rapaz que estava do lado fez, eu moro com minha mãe e meu padrasto. Aí eles começaram a ver que todos eles tinham um padrasto na, na família, dentro de casa. Aí só um disse, Vala, pois eu moro com meu pai e minha mãe. Aí o povo olhou e fez, tá bom, você é o diferentão. Só que não fiz no tom de agressividade, mas naquele tom de brincadeira, de juventude, de brincadeira mesmo, saudável, né? Aí eu fiquei, olha que interessante, né? Então, eles já viam como normal. E eles mesmos diziam, não, desde pequeno eu vejo meu padrasto com minha mãe, para mim eu considero pai. Aí eu disse, olha, e você considera seu padrasto como pai? Ele disse, eu considero. Né? E você? Ele disse, eu tenho 2 pais, né? Eu tenho meu pai e meu padrasto. Aí já outro disse, não, eu considero meu pai e meu padrasto. Meu pai, eu não falo com ele, eu não conheço ele, foi embora cedo, nunca veio atrás de mim, então para mim, ele só me colocou no mundo, mas meu pai é esse outro. Né? Então, assim, eles reconhecem isso, né? Eles veem a figura paterna no padrasto, né? Outros ainda não vi. Mas cada um, como eles mesmos dizem hoje em dia, cada um no seu tempo. Né? Então, cedo ou tarde, todos vamos despertar. E o que nos faz família é o amor, e não a consanguinidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Prazer, Leonardo. Te ouvir de novo. Muito boa a sua argumentação, sua colocação aqui, sua palestra. E eu pensando, né, sobre essa questão realmente da paternidade, que é muito polêmico isso. Se a gente parar para pensar no mundo de hoje, onde, pelo menos aqui na Bahia, isso é pesquisa mesmo científica, mais de 50% das famílias são de mães solos, né? Mães que são pai e mães, né, também dos filhos. E que a gente sabe que é muito difícil, né? Que ninguém supre, na verdade, uma ausência, mas que a gente sabe que existe, infelizmente, é muito mais comum existir o abandono paterno do que o abandono materno, né? Que é uma responsabilidade dos dois, né? Um filho não é uma brincadeira. O tempo todo, a gente, principalmente nós aqui que somos mães e pais, a gente sabe, e que até quem não é, né? Porque muitas vezes a gente assume responsabilidades como professor, como tios, né? Como na própria família, de assumir e até de criar. Quantos avós criam, né, os filhos em torno dessa ausência, né? Mas que a gente sabe que também existe essa missão, né? Daquela família, daquele lugar. Nada é por acaso, né? Como você falou, os verdadeiros laços são os laços realmente de amor. Não é à toa que muitas pessoas que são adotadas, né, elas amam profundamente os pais que adotam, mesmo eles não tendo saído, né? Eu vendo a reportagem, me emocionou muito, assim, em relação a meninos que crescem no orfanato, né, abandonados. E aí tinha uma história, assim, muito bacana das meninas, que elas ficaram no orfanato, né, meninas negras, pobres e tal, e elas não foram adotadas, só que quando chegam aos 18 anos, elas têm que sair de lá. Elas não ficam, né? Eles tentam encaminhar para um emprego tal, e aí elas têm que reconstruir a vida só, né? E aí muitos se uniam para formar uma família. Aí tinha uma história de 2 meninas que elas se conheceram e aí elas se adotaram como irmãs. É muito interessante isso, né? Além das pessoas que se disponibilizam realmente para
desenvolver esse amor, porque às vezes você olha o outro e diz assim, ali é meu filho, né? Você não saiu de você, mas o cuidado e o amor é o mesmo. Então, esse é um exercício muito profundo, né? A família é um exercício profundo. Acho que a primeira sociedade nossa é essa família, é esse lugar. E o exercício realmente do que Jesus nos diz, do Evangelho, né? Desse amor que a gente deve praticar, né? Que está além disso, porque como a gente vê também pais que botam os filhos no mundo e que não assumem a responsabilidade, que abusam, né? Quantas histórias a gente tem aí? Hoje, quantos adultos estão aí também frustrados, vivendo terríveis problemas psíquicos, psicológicos, exatamente pela relação abusiva que tiveram, né? Com pais e mães, né? Então, isso, infelizmente, não é uma relação só de afeto e de amor que a gente vê nas famílias, né? Mas façamos a nossa parte, como Jesus nos disse, mesmo com as dificuldades, como você falou, lidar com o adolescente, com a rebeldia, com esse apego aí que Silvia falou, que a gente está aqui, o filho é como diz uma poesia, né? É a flecha que a gente vai jogar e uma hora eles vão voar. E a gente vai ter que aceitar, porque a gente não tem controle. E também a gente tem que permitir que Deus trabalhe nele como trabalha na gente. A gente tem que parar com essa loucura de que eu sou pai e mãe, eu vou controlar tudo, eu vou proteger. Claro que a gente não quer que o mal aconteça, mas não é a gente que vai fazer isso. Entendeu? O que a gente pode fazer é caminhar com eles e deixar que eles façam também escolhas, mostrar as escolhas do bem, né? A importância também dessa família, desse lugar. Né? Que todo mundo que me conhece aqui no Centro Espírita sabe que eu sempre levei a minha filha para participar, desde criança, no Evangelho, nas coisas. Sempre ela participou de tudo, das coisas, né? Hoje, engraçado, se afastou um pouco disso, mas assim, eu sei que ela leva essa bagagem com ela, esses ensinamentos que a gente teve, das palestras, dos momentos lá no Centro Espírita, e que isso é importante na formação moral das pessoas. Então, a gente precisa também acordar para isso, para ser o exemplo, né? Não importa se a gente não é pai nem mãe perfeito, mas que a gente faça o melhor. Então, eu vejo bem isso, né? Meu pai foi um exemplo, assim, para mim, de honestidade, de amor, né? De tranquilidade, de quem lutou para fazer o bem, mesmo às vezes errando, né? Mas eu prezo por isso, mesmo hoje ele não estando, né, aqui no corpo, na carne, mas espiritualmente eu sei disso, da proteção e de tudo. Então é essa. E nosso pai maior aí é Deus, né? Ele que nos guia. É nossa família espiritual, né? Pai nosso, a gente diz todo o tempo, né? E é isso. A gente vem fazer a palestra e aprende, né? A Margarete, você vibrou aí na frequência de Joana de Ângeles. Quando você mesmo colocou que a família é o primeiro berço social que a gente vem. É o primeiro berço social que a gente vem, né? Como a Margarete colocou, se a gente fosse esperar ser perfeitos para ser pai e mãe, eu acho que nenhum de nós tinha reencarnado, porque não ia ter pai e mãe para botar gente no mundo. É justamente sendo pai e mãe que a gente vai reparar os nossos defeitos, tendo as virtudes necessárias para educar o outro espírito. Então faz parte da nossa evolução, né? E ter esse desapego aí, como a Margarete diz, é confiar aí, é um entendimento espiritual, né? E um desafio que a gente tem que ter, né? Então, fica aqui o elogio também e os parabéns, Santa Silva, pelo depoimento e a Margarete. Deus abençoe vocês. Né? Mais alguém que deseja fazer algum comentário? Caso não tenha, vou pedir para o próprio Leonardo fazer a prece final. Então, eu quero convidar a cada um dos irmãos a, nesses momentos finais, elevarmos o pensamento ao alto e todos juntos, em um só coração e em um só pensamento, podemos dizer: Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos, Pai, por mais uma vez estudarmos a doutrina espírita, nos esclarecendo, nos fortificando, nos lembrando que somos uma só família e que o que nos torna as famílias é o amor.
por reconhecermos que todos nós somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos teus, Senhor, que temporariamente estamos aqui no plano físico, sendo companheiros, irmãos, pais, padrastos, madrastas, avós, netos, companheiros. Hoje compreendemos que somos irmãos e que estamos juntos para um progresso mútuo e que, crescendo a cada um, iremos tornar do mundo um lugar melhor. Então, rogamos a Ti, Pai Celestial, que os bálsamos de amor, de luz e de paz recaia sobre cada uma de nossas famílias e também, Pai, para aqueles que estão nos orfanatos e ainda não veem a figura materna ou paterna, mas apenas uns aos outros, como irmãos, e os tutores como os responsáveis. Acalenta os corações destes, fortifica o amor de cada um e o desejo de continuar a caminhar, porque no fim da jornada chegaremos no mundo de amor, como ensinado pelo nosso Mestre. Nos protege e nos abençoa, hoje e sempre. E assim